Olá pessoal, sou o professor Renan Robson. Volto aqui com vocês para ministrar disciplinas do curso de Técnico em Vendas. E hoje vamos trabalhar a disciplina de Gestão Financeira e Orçamentária. Ok? Vamos lá? Tá? O setor financeiro, responsável pelo desempenho e gestão das finanças de uma empresa. Tá? Então, é esse o dever de garantir os recursos e uma boa gestão do patrimônio do negócio. Para isso, exerce funções como contabilidade, tesouraria, gestão de finanças, controle de tributos e gestão de custos. Então, o setor financeiro ele é responsável por movimentar toda a parte monetária e de patrimônio de uma empresa. Ou seja, quanto ele vai gastar, quanto é que ele tem em mercado, se ele teve um déficit, se ele teve um superávit. Ou seja, se ele ficou no prejuízo ou se ele teve lucro. Então, essa empresa ela é responsável por fazer todo esse planejamento, esse controle da parte financeira e monetária de uma empresa. Assim funciona o departamento financeiro das empresas, ok? Dando continuidade, pessoal, o departamento financeiro funciona como um elo dentro de uma empresa, tá? Nem todas as áreas relacionam-se, ok? De forma direta. O financeiro, ao contrário, ele mantém contato com todos os setores, seja em relação a pagamentos ou controle de investimentos para cada área. Vamos dar exemplo? Vamos lá. Tem uma área X de uma empresa, por exemplo, o setor de serviços gerais, a parte de serviços gerais, ele não tem contato direto com o setor de marketing. Ou seja, de contato fazer onde tomem decisões juntos, entendeu? Porém, o setor financeiro, ele pode ter sim, ele tem o contato direto com o setor dos serviços gerais, com a parte operacional. Por quê? Porque ele vai investir recursos, tem que fazer compra de materiais, tem que fazer compra de fardamentos para aqueles colaboradores, e também faz contato direto com o marketing, porque ele pode fazer investimentos em ações publicitárias, pode fazer investimentos em setores que influenciem promoções, que influenciem qualquer coisa que vai melhorar a venda de produtos e bens daquela empresa. Então, o setor financeiro, o departamento financeiro, ele tem contato direto com todos os outros setores, ok? Dando continuidade, ó. Para um bom desempenho da empresa, o financeiro acaba respondendo diretamente à diretoria. Ou seja, ele é responsável pela parte estratégica daquela empresa. Aquela parte que toma decisões a médio e longo prazo. Por quê? Porque é necessário recursos para realizar e fazer acontecer cada decisão tomada pela diretoria. Certinho? E o responsável pelos recursos é o departamento financeiro, tá? Sem intermédios, ou seja, ligado diretamente. Não tem nenhum terceiro no meio, não tem nenhuma outra área, setor, que impede essa ligação direta, esse contato direto entre o departamento financeiro e a diretoria da empresa, ok? Assim, com essa relação próxima e direta, corre menos risco de desencontro de informações e garante uma relação estratégica entre os dois lados, ou seja, tem uma informação, uma mão de via dupla, tá? E uma via de mão dupla, desculpa, tá? Onde ele funciona, o quê? Que uma informação sai do departamento financeiro para a diretoria de maneira direta, e uma decisão que vem da diretoria para o setor financeiro também chega de maneira direta. Certinho? Então, quais são esses setores que nós vimos bem aqui? Ó? Quais são as funções do departamento financeiro? Vamos ver o primeiro. Ó? Contabilidade. Vamos lá. De grande importância para a empresa, ou seja, toda empresa que se preze pequeno, grande ou médio porte, ele tem que ter um setor contábil. Vamos lá. A contabilidade, ela organiza, documenta e analisa todos os passivos e ativos patrimoniais de uma empresa. Vamos ver o que é ativos e passivos, rapidão. Ativos é tudo que vai gerar receita, ou todo o patrimônio daquela empresa, tá? Depende de maquinários, de lucro, assim por diante, de locais, de patrimônio físico, do local físico, tudo vai chamar de ativo. E os passivos são o quê? São as obrigações que aquela empresa tem, que vão ser o quê? Vão ser as contas a pagar, vão ser os financiamentos, os empréstimos, esses vão ser os passivos, as obrigações que essa empresa tem, tá? Como ativo, entende-se todos. Olha, vamos lá. Como ativo, entende-se todos os bens que a empresa possui. Então, tudo que a empresa possui é ativo. Tudo que vai gera algum valor monetário para a empresa, independente se aquilo está gerando lucro no momento ou não, aquilo é um ativo, tá? Como imóveis, equipamentos, investimentos e capital em caixa, tá? Já os passivos representam o que a empresa deve, tá? São aquelas obrigações, são os pagamentos, são os financiamentos, são os empréstimos, são aquelas contas a pagar, tá bem? Então esses vão ser os passivos, certinho? Então a contabilidade ela é muito importante, porque ele vai organizar tanto esse ativo quanto esse passivo, ele vai fazer isso com organização, ele vai documentar e vai analisar todas as situações para ver se está tudo em ordem, se está tudo seguindo como foi planejado, ok? Então, a contabilidade considera também quaisquer
alterações que interfiram nos valores de capital. Ou seja, se alguma coisa saiu do que foi planejado, a contabilidade ele tem esse controle e vai analisar isso, tá? A partir de toda essa documentação e análise de dados é que a contabilidade consegue calcular o lucro e as despesas da empresa, assim podendo avaliar até mesmo o valor do mercado de um negócio. Vamos lá. Então a contabilidade, a partir do momento que ele organiza, analisa e documenta tudo isso, ele consegue avaliar se tudo aquilo que foi colocado, tudo aquilo que foi feito a partir dessa documentação e essa análise de dados feito pela contabilidade, consegue dizer se aquela empresa está tendo lucro naquele momento ou se ela está tendo prejuízo, tá? A partir do momento que ela analisa os ativos e os passivos daquela empresa, certinho? A tesouraria, vamos lá, a tesouraria também é um setor muito importante para qualquer empresa. O que que diz aqui? Aqui é onde o controle financeiro acontece, tá? Fluxo de caixa e plano de contas são alguns, não são todos, são alguns das ferramentas em que o setor de tesouraria utiliza no dia a dia. Fluxo de caixa é o quê? Aquele quanto entra e quanto sai do meu caixa. Eu vou fazer aquela movimentação para saber se naquele dia, naquele período determinado, o meu caixa teve lucro ou teve prejuízo, certinho? Seu objetivo é manter as contas organizadas, as entradas e saídas do meu caixa, um exemplo, tá bem? Garantindo um funcionamento constante do negócio e evitando prejuízos a curto e longo prazo. Então eu tenho esse controle da tesouraria, do meu fluxo de caixa, onde ele vai me garantir, a partir do momento que eu controlo muito bem feito, eu organizo essas contas, ele vai me dizer se eu vou ter lucro ou prejuízo, sendo ele a curto ou a longo prazo. E o ideal é que a empresa, através desse controle, ela se mantenha com o lucro, certinho? A tesouraria faz todo esse processo, ok? Próximo, gente, gestão de tributos, vai analisar os impostos, todas as situações que a empresa em questão ele tem que pagar de maneira ao governo, vamos dizer assim, ok? Empresas, principalmente brasileiras, que é a nossa situação, nossa realidade, lidam com tributos e impostos o tempo inteiro. Tudo que nós adquirimos no nosso dia a dia, gente, independente se é serviço ou é produto ou é um bem, tem imposto aditivado nele, tem um posto que contém, está lá naquele valor que nós estamos adquirindo, tá? Por exemplo, quando nós vamos fazer uma compra em supermercado, normalmente hoje nas nossas notas que recebemos com a listagem de produtos, vem dizendo quanto nós estamos gastando de imposto. Os postos de combustíveis, hoje em dia, quando compramos o combustível, nós vemos, tá? A quantidade que estamos pagando de imposto em cima daquele combustível, tá bem? Então, essa gestão de tributos analisa isso dentro da minha empresa. É uma função do departamento financeiro, ok? E garante o melhor pagamento dos tributos possível a identificar o melhor regime tributário existente. Por exemplo, essa gestão de tributos aí vai analisar qual é o melhor regime que a minha empresa pode adotar naquele momento, ok? Então, quais são essas demonstrações financeiras? Vamos lá. A demonstração financeira é o relatório que indica o desempenho financeiro da empresa em um determinado período de tempo, ou seja, vamos supor que o departamento financeiro fez um relatório dizendo todos os ativos e passivos que eu tive durante um determinado período, diz todos os gastos que eu tive, todo o lucro que eu tive, qual foi a depreciação, ou seja, o que foi que aquela minha máquina perdeu um valor, ela depreciou. Então esse relatório ele vai gerar durante um determinado tempo, independente se eu quero relatório que equivale a uma semana, a 15 dias, a um mês ou até mesmo um ano, para eu fazer essa análise também. Determinado período de tempo, certinho? Esses relatórios indicam não só a saúde financeira atual, mas como a empresa se sair em relação ao que foi planejado. Vamos supor que para o ano de 2021 eu fiz um planejamento que a minha empresa lucrasse X, de acordo com várias situações que eu determinei nesse planejamento, ok? Então, a partir do momento que eu faço esse relatório, eu consigo avaliar se o que eu planejei está sendo executado, está sendo seguido até o ponto, meu objetivo a ser alcançado, ok? Então, ele, além de analisar o momento atual, ele pode analisar para ver se o que foi planejado, ele está sendo realizado. E se não está sendo realizado, eu vou analisar para ver o que precisa ser corrigido, vou avaliar para ver o que precisa ser corrigido para melhorar aquele processo, para melhorar aquela situação financeira da minha empresa, tá? Então, os relatórios mais utilizados são, quais são esses relatórios? Vamos lá. O balanço patrimonial é um deles. O balanço patrimonial, responsável por analisar o patrimônio de ativos e passivos da empresa, como nós já citamos, tá? O outro relatório muito comum, demonstrativo de fluxo de caixa. Ele fornece a visão financeira de entradas e saídas do meu caixa, ou seja, as entradas, ou seja, o valor que eu recebo, dando um valor que entra na minha empresa, e o valor que sai, o valor que eu pago
para algum terceirizado, para algum fornecedor, pagamentos de funcionários. Então, saídas é o que? É o que sai da minha empresa e o lucro vai ser exatamente o que entra. Então, tem um relatório de demonstrativo de fluxo de caixa. E também tem a demonstração de resultado, onde ele faz o cálculo bem simples, tá? Ele vai ver as receitas menos o desembolso, ou seja, os gastos, e vai me decidir se eu tenho lucro ou prejuízo. Vamos citar exemplo? Vamos lá, vamos supor que eu produzo camisas estampadas, das mais variadas temas, assim por diante. E eu comprei maquinário, comprei as estampas, comprei o material para estampa, comprei o tecido e estou produzindo. E eu percebi que produzir 100 camisas, eu gastei em torno de R$1.000 com isso tudo, tá? Gastei R$1.000. Só que a partir do momento que eu estou vendendo, eu estou percebendo que eu não consigo vender e eu lucrei somente R$900. Então, eu tive uma receita de 1.000, perdão, eu tive o desembolso, um gasto de 1.000, porém eu tive a receita de 900. Assim eu vou ter um prejuízo de R$100, tá? Então esse demonstrativo de resultado, ele analisa de maneira bem grosseira, tá? Dessa forma, ok? Analisando se eu vou ter lucro ou eu vou ter prejuízo naquela situação da minha empresa, naquele período, tá bem? E o resultado da equação, de uma forma simples, também é o resultado da empresa. Como eu falei, de maneira bem grosseira, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos ver a tríade de investimentos. Essa tríade de investimentos, ela é o risco, a liquidez e a rentabilidade, que são avaliadas em conjunto, tá bem? Vamos ver, tá? Muita gente não sabe, mas o mercado é regido por uma tríade de investimentos, tá? Que pode interferir bastante em seus planos. Estamos falando da relação entre risco, liquidez e rentabilidade. Risco é quanto aquilo vai me gerar de arriscado, se vale a pena eu investir ou não. Liquidez, quanto tempo eu vou ter retorno daquele dinheiro? Se eu posso ter retorno imediato, eu tenho que esperar um tempo para receber aquele dinheiro de investimento. E rentabilidade, quanto é que ele vai me render a determinado tempo, tá? Que afeta todo e qualquer tipo de investimento que uma pessoa pode fazer. O objetivo de todo investidor é obter ótimos ganhos. Lógico, se eu estou investindo em algo, eu quero ter um lucro em cima daquilo que eu estou investindo, ok? Com seus investimentos, certo? Além disso, a maioria deles deseja fazer isso sem correr riscos e com a possibilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento, a liquidez, como eu falei para vocês. Então, a maioria dos investidores, vamos dizer assim, se fosse o ideal, era você investir algo, não correr risco nenhum e receber o rendimento em cima dele. Tá? Esse é o ideal, mas não é assim que acontece no mundo do investimento. Bora ver as situações, ok? Ó, certinho, ó. Acontece que juntar esses três elementos em uma única aplicação é uma tarefa quase que impossível. Ou seja, é muito difícil eu juntar o risco, juntar a liquidez e juntar o rendimento numa única, a rentabilidade numa única situação, numa única aplicação, ok? Na maioria das vezes será necessário abrir mão de um desses elementos para garantir o outro. Ou seja, eu tenho que, do conjunto da tríade, eu tenho que deixar de lado um, escolher outro, analisar qual é a melhor situação para eu unir a parte dessa tríade, ok? Então, cabe ao investidor decidir qual é o mais importante. Mas essa decisão nem sempre é fácil, pois é preciso conhecer o mercado e ter definido muito bem o que quer ao realizar um investimento. Se você vai querer ter risco, se você vai querer ter liquidez, ou se você vai querer ter rentabilidade, ok? Então vamos lá. Qual é a relação dos três? A relação do risco, liquidez e rentabilidade, ó. Quando uma pessoa investe o seu dinheiro em qualquer coisa, seja uma aplicação financeira ou um bem, ou seja, eu estou aplicando financeiro na bolsa de valores, fiz essa aplicação financeira, ou adquirir um imóvel, adquirir um bem, tá? Então, independente de onde eu faça esse investimento, precisa levar em consideração o que o mercado chama de tríade de investimentos, ok? Trata-se de uma relação entre risco, liquidez e rentabilidade, que afeta os investimentos de uma forma bastante profunda, certinho? Então você tem que ser conhecedor dessa tríade, certinho? Cada investidor possui um perfil. Eu tenho um perfil, fulano tem um perfil, ciclano tem um perfil, Maria tem um perfil, João, então todos eles têm perfis individuais para poder fazer essa análise e ver qual é o melhor investimento que pode fazer para si, certinho? Até para as empresas mesmos, ok? Ó, uns investidores que não gostam de correr nenhum risco são chamados de conservadores. Então esses investidores, eles se garantem na liquidez e se garantem na rentabilidade, mas não querem correr risco. Então eles tiram da tríade o risco, tá? Ou seja, mas qual é o porém, tá? Pois prezam por investir o seu dinheiro em aplicações que sejam mais seguras, certo? Já uns investidores que aceitam correr mais riscos são chamados de arrojados. Por quê? Para eles, o risco não é um problema, desde que possam ganhar proporcionalmente ao perigo que correm. Então, vamos levar em consideração, uma pessoa que corre menos risco, a tendência é que ele tenha uma liquidez menor, que ele tenha uma rentabilidade menor. Ou seja, ele vai
não vai correr risco naquele investimento, porém ele vai ganhar menos. As pessoas, investidores arrojados, é o inverso. Eles se arriscam mais, porém a sua rentabilidade acaba sendo maior, porque estão se arriscando, estão arriscando o investimento deles de maneira mais aprofundada, tá? Ok? Então, no meio termo entre os dois, tá, estão os investidores moderados, que aceitam correr algum risco, mas ainda prezam por manter a maior parte do dinheiro em aplicações seguras. Ou seja, eles até aceitam correr o risco, mas o risco mínimo, tá? E mantendo assim a maioria do seu investimento seguro, ok? Então são considerados os investidores moderados, tá? Há uma regra no mercado de investimentos de que quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Ou, como eu acabei de explicar, se eu correr menos risco, menos eu ganho em cima daquele meu investimento, tá? Minha renda em cima daquele investimento, a minha rentabilidade em cima daquele investimento é menor, porque eu estou correndo menos risco. Ao mesmo passo, olha, em contrapartida, pessoal, as aplicações consideradas de maior risco são mais rentáveis, como eu acabei de citar. Quando eu corro mais risco, eu tenho maior rentabilidade em cima dele. Quando eu corro menos risco, eu tenho menor rentabilidade, certo? Assim começamos a perceber que o risco e a rentabilidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, ou seja, dificilmente na tríade de investimentos o risco e a rentabilidade vão estar juntos no mesmo momento. Tá bem? Dificilmente. No entanto, os investimentos também são afetados por um terceiro elemento denominado liquidez. Ok? A liquidez nada mais é do que a facilidade que se tem em transformar um ativo em dinheiro. Ou seja, investir meu dinheiro na Bolsa de Valores, investir meu dinheiro na situação X, e aí eu posso retirá-lo a qualquer momento, de acordo com o meu gosto. E isso é chamado de liquidez. Eu posso fazer movimentação do meu dinheiro no momento que eu quiser. Então é bem fácil de fazer essa movimentação. Eu posso transformar aquele ativo em dinheiro com mais facilidade, certo? Da mesma forma que o risco, a liquidez também é inversamente proporcional à rentabilidade. Ou seja, a partir do momento que eu consigo pegar aquele valor a qualquer momento, ele vai me render menos, tá bem? Ou seja, se um ativo tem alta liquidez, menor será a sua rentabilidade. Ou seja, a partir do momento que eu consigo pegar aquele ativo, transformar em dinheiro mais rapidamente, aquele ativo vai me render menos, certo? Já que a liquidez é baixa e a rentabilidade será maior. Então, quando minha liquidez for baixa, ou seja, eu não consigo tirar aquele valor a qualquer momento, logicamente minha rentabilidade vai ser maior. Certinho? Vamos lá. Nessa tríade dos investimentos, cada pessoa precisa fazer uma escolha na hora de definir onde aplicar o seu dinheiro, tá? Se optar por uma aplicação segura, precisará entender que sua rentabilidade será menor. Então, se eu apliquei em algo mais seguro, eu tenho uma rentabilidade menor, tá? Do que se eu escolhesse correr maior risco. Se eu corro mais risco, pela lógica, minha rentabilidade será maior, tá? Do mesmo modo, se eu escolher um ativo cujo dinheiro possa ser facilmente sacado, meu rendimento também será afetado. Ou seja, se eu consigo fazer esse saque facilmente do meu investimento, o meu rendimento será mais baixo, certo? Então é possível combinar a tríade de investimentos em uma única aplicação, tá? Talvez essa seja a principal pergunta feita pelos investidores. Eu consigo juntar os três, o risco, a rentabilidade e a liquidez, em uma mesma aplicação? Certo? É possível encontrar uma aplicação que reúna baixo risco, alta liquidez e alto rendimento? Esse é o questionamento. Ó. A resposta não é das mais animadoras, assim como quase tudo em nossas vidas. Na hora de investir, você tem que fazer uma escolha. Logicamente, então é necessário fazer escolhas. Cada tipo de aplicação envolve um grau de risco, uma certa liquidez e uma possibilidade de rendimentos. Então, sempre que eu vou analisar, eu tenho que ver o que eu quero para aquele momento, se eu quero correr mais risco, mas também tendo uma rentabilidade maior? Não, se eu quero proteger mais o meu investimento, correr menos risco e ter uma rentabilidade menor, ou eu quero ter uma liquidez maior com menos rendimento, ou ter uma liquidez menor com mais investimento. Então isso tudo tem que ser analisado no momento que você for fazer a aplicação. Tá? Então aqui a gente vai analisar uma situação, para vocês observarem como é que funciona um exemplo em relação a isso. Ó. Imagine que você tem 400 mil reais, certo? Em mãos, e deseja investir em um imóvel. Após pesquisar bastante, encontrou um apartamento em um bairro excelente, tá? Com franca valorização, ou seja, ele vai valorizar com o tempo, e com grande demanda de aluguel, ou seja, tem muita procura por ele para ser alugado, certinho? Para o investimento com baixo risco e boa rentabilidade, não é mesmo. Então, esse tipo de investimento no imóvel, ele é um investimento de baixo risco, tá? Porque aquele produto vai estar lá para mim, porém, ele me gera uma boa rentabilidade,
certo? Só que, contudo, ele vai me gerar uma baixa liquidez, porque não vai ser a qualquer momento que eu vou conseguir adquirir aquele dinheiro de volta para investir no imóvel. Olha aqui, ó, contudo, quem investe em imóveis renuncia à liquidez, ou seja, eu não consigo pegar aquele valor de volta momentaneamente, instantaneamente, a partir do momento que eu desejo ele, tá bem? Porque ele está investindo em imóvel. Pois mesmo que esse apartamento seja perfeito, será difícil encontrar alguém disposto a pagar o seu valor de mercado rapidamente. Então, não, esse tipo de investimento é um investimento que ele tem um rendimento bom, porque eu consigo alugá-lo nessa situação, tá? Ele me gera um risco menor, porque ele está lá, o imóvel, tá? Contudo, ele me gera uma liquidez baixa, tá bem? Eu não consigo reaver aquele dinheiro com facilidade que foi investido no imóvel, certo? O segundo exemplo, na mesma situação, investimento de 400 mil, ó, se você pega esse dinheiro e acaba de descobrir que uma empresa tem se valorizado bastante na Bolsa de Valores e, portanto, decidiu comprar um lote de ações. Então, você pegou esses 400 mil, investiu em uma empresa que está sendo muito valorizada na Bolsa de Valores, certinho? E deseja comprar um lote dela, um lote de ações. Esse tipo de investimento em ações possui uma alta liquidez, ou seja, eu consigo retirar esse valor investido instantaneamente à medida do meu desejo, certinho? Pois você pode vendê-las a qualquer momento, certo? Além disso, a perspectiva de lucro parece boa a longo prazo. Se eu manter aquele investimento lá, se a empresa começar a gerar lucro, começar a ter uma melhor movimentação, certinho, eu tenho um rendimento maior a longo prazo, certo? Entretanto, o risco de perder dinheiro também é grande. Se aquela empresa começa a ter prejuízos, começa a ter filiais sendo fechadas assim por diante, eu tenho um risco de quebrar, de perder esse valor que eu investi nela. Então, é um investimento que gera o quê? Ó? Gera uma liquidez boa, gera um rendimento bom, porém eu tenho um risco alto. Então eu estou abrindo mão do risco, estou correndo o risco ao fazer esses investimentos. A nossa terceira situação é qual? Ó? Um determinado investidor de perfil conservador resolve aplicar 100 mil reais em investimentos de renda fixa. O que é rendimentos? Títulos de renda fixa é o quê? Espécie de empréstimos que podem ser feitos ao governo, instituições financeiras e empresas, ok? Como exemplo do CDB. Tá? Ele fez um empréstimo, fez uma compra de 100 mil reais de títulos de renda fixa como CDB, que é um certificado de depósito bancário de liquidez diária, ou seja, eu posso todo dia retirar um valor desse investimento, ele tem uma liquidez todo dia. Esse tipo de aplicação é bastante seguro e tem alta liquidez, tá? Então ele é muito seguro, tem um risco baixo e tem uma liquidez alta. Porém, olha, no entanto, a rentabilidade dos títulos de renda fixa é afetada por toda essa segurança. Ou seja, eu sou muito seguro, meu investimento está seguro lá, eu tenho uma liquidez boa, que é diária, porém minha rentabilidade é baixa. Então nessas três situações vocês conseguem observar que eu tenho que abrir a mão de uma das opções da tríade de investimentos, do risco, da rentabilidade ou da liquidez. Pessoal, por hoje é só, sou o professor Renan Robson, fiquem em casa e até mais. Olá pessoal, sou o professor Renan Robson, volto aqui com vocês para ministrar disciplinas do curso de Técnico em Vendas. E hoje vamos trabalhar a disciplina de Gestão Financeira e Orçamentária, ok? Vamos lá? Tá? O setor financeiro, responsável pelo desempenho e gestão das finanças de uma empresa, tá? Então, é esse o dever de garantir os recursos e uma boa gestão do patrimônio do negócio. Para isso, exerce funções como contabilidade, tesouraria, gestão de finanças, controle de tributos e gestão de custos. Então, o setor financeiro ele é responsável por movimentar toda a parte monetária e de patrimônio de uma empresa. Ou seja, quanto ele vai gastar, quanto é que ele tem em mercado, se ele teve um déficit, se ele teve um superávit. Ou seja, se ele ficou no prejuízo ou se ele teve lucro. Então, essa empresa ela é responsável por fazer todo esse planejamento e esse controle da parte financeira e monetária de uma empresa. Assim funciona o departamento financeiro das empresas, ok? Dando continuidade, pessoal, o departamento financeiro funciona como um elo dentro de uma empresa, tá? Nem todas as áreas relacionam-se, ok? De forma direta. O financeiro, ao contrário, ele mantém contato com todos os setores, seja em relação a pagamentos ou controle de investimentos
para cada área. Vamos dar exemplo? Vamos lá. Tem uma área X de uma empresa, por exemplo, o setor de serviços gerais, a parte de serviços gerais, ele não tem contato direto com o setor de marketing. Ou seja, de contato fazer onde tomem decisões juntos, entendeu? Porém, o setor financeiro, ele pode ter sim, ele tem o contato direto com o setor dos serviços gerais, com a parte operacional. Por quê? Porque ele vai investir recursos, tem que fazer compra de materiais, tem que fazer compra de fardamentos para aqueles colaboradores, e também faz contato direto com o marketing, porque ele pode fazer investimentos em ações publicitárias, pode fazer investimentos em setores que influenciem promoções, que influenciem qualquer coisa que vai melhorar a venda de produtos e bens daquela empresa. Então, o setor financeiro, o departamento financeiro, ele tem contato direto com todos os outros setores, ok? Dando continuidade, ó. Para um bom desempenho da empresa, o financeiro acaba respondendo diretamente à diretoria. Ou seja, ele é responsável pela parte estratégica daquela empresa. Aquela parte que toma decisões a médio e longo prazo. Por quê? Porque é necessário recursos para realizar e fazer acontecer cada decisão tomada pela diretoria. Certinho? E o responsável pelos recursos é o departamento financeiro, tá? Sem intermédios, ou seja, ligado diretamente. Não tem nenhum terceiro no meio, não tem nenhuma outra área, setor, que impede essa ligação direta, esse contato direto entre o departamento financeiro e a diretoria da empresa, ok? Assim, com essa relação próxima e direta, corre menos risco de desencontro de informações e garante uma relação estratégica entre os dois lados, ou seja, tem uma informação, uma mão de via dupla, tá? E uma via de mão dupla, desculpa, tá? Onde ele funciona, o quê? Que uma informação sai do departamento financeiro para a diretoria de maneira direta, e uma decisão que venha da diretoria para o setor financeiro também chegue de maneira direta, certinho? Então, quais são esses setores que nós vimos bem aqui, ó? Quais são as funções do departamento financeiro? Vamos ver o primeiro, ó. Contabilidade. Vamos lá. De grande importância para a empresa, ou seja, toda empresa que se preze pequeno, grande ou médio porte, ele tem que ter um setor contábil. Vamos lá. A contabilidade, ela organiza, documenta e analisa todos os passivos e ativos patrimoniais de uma empresa. Vamos ver o que é ativos e passivos, rapidão. Ativos é tudo que vai gerar receita, ou todo o patrimônio daquela empresa, tá? Depende de maquinários, de lucro, assim por diante, de locais, de patrimônio físico, do local físico, tudo vai chamar de ativo. E os passivos são o quê? São as obrigações que aquela empresa tem, que vão ser o quê? Vão ser as contas a pagar, vão ser os financiamentos, os empréstimos, esses vão ser os passivos, as obrigações que essa empresa tem, tá? Como ativo, entende-se todos. Olha, vamos lá. Como ativo, entende-se todos os bens que a empresa possui. Então, tudo que a empresa possui é ativo. Tudo que vai gera algum valor monetário para a empresa, independente se aquilo está gerando lucro no momento ou não, aquilo é um ativo, tá? Como imóveis, equipamentos, investimentos e capital em caixa, tá? Já os passivos representam o que a empresa deve, tá? São aquelas obrigações, são os pagamentos, são os financiamentos, são os empréstimos, são aquelas contas a pagar, tá bem? Então esses vão ser os passivos, certinho? Então a contabilidade ela é muito importante, porque ele vai organizar tanto esse ativo quanto esse passivo, ele vai fazer isso com organização, ele vai documentar e vai analisar todas as situações para ver se está tudo em ordem, se está tudo seguindo como foi planejado, ok? Então, a contabilidade considera também quaisquer alterações que interfiram nos valores de capital. Ou seja, se alguma coisa saiu do que foi planejado, a contabilidade ele tem esse controle e vai analisar isso, tá? A partir de toda essa documentação e análise de dados é que a contabilidade consegue calcular o lucro e as despesas da empresa, assim podendo avaliar até mesmo o valor do mercado de um negócio. Vamos lá. Então a contabilidade, a partir do momento que ele organiza, analisa e documenta tudo isso, ele consegue avaliar se tudo aquilo que foi colocado, tudo aquilo que foi feito, a partir dessa documentação e essa análise de dados feito pela contabilidade, consegue dizer se aquela empresa está tendo lucro naquele momento ou se ela está tendo prejuízo, tá? A partir do momento que ela analisa os ativos e os passivos daquela empresa, certinho? A tesouraria, vamos lá, a tesouraria também é um setor muito importante para qualquer empresa. O que diz aqui? Aqui é onde o controle financeiro acontece, tá? Fluxo de caixa e plano de contas são alguns, não são todos, são alguns das ferramentas em que o setor de tesouraria utiliza no dia a dia. Fluxo de caixa é o quê? Aquele quanto entra e quanto sai do meu caixa. Eu vou fazer aquela movimentação para saber se naquele dia, naquele período determinado, o meu caixa teve lucro ou teve prejuízo, certinho? Seu objetivo é manter as contas organizadas, as entradas e saídas do meu caixa, um exemplo, tá bem? Garantindo um funcionamento constante
do negócio e evitando prejuízos a curto e longo prazo. Então eu tenho esse controle da tesouraria, do meu fluxo de caixa, onde ele vai me garantir, a partir do momento que eu controlo muito bem feito, eu organizo essas contas, ele vai me dizer se eu vou ter lucro ou prejuízo, sendo ele a curto ou a longo prazo. E o ideal é que a empresa, através desse controle, ela se mantenha com o lucro, certinho? A tesouraria faz todo esse processo, ok? Próximo, gente, gestão de tributos, vai analisar os impostos, todas as situações que a empresa em questão ele tem que pagar de maneira ao governo, vamos dizer assim, ok? Empresas, principalmente brasileiras, que é a nossa situação, nossa realidade, lidam com tributos e impostos o tempo inteiro. Tudo que nós adquirimos no nosso dia a dia, gente, independente se é serviço ou é produto ou é um bem, tem imposto aditivado nele, tem um imposto que contém, está lá naquele valor que nós estamos adquirindo, tá? Por exemplo, quando nós vamos fazer uma compra de supermercado, normalmente hoje nas nossas notas que recebemos com a listagem de produtos, vem dizendo quanto nós estamos gastando de imposto. Os postos de combustíveis, hoje em dia, quando compramos o combustível, nós vemos, tá? A quantidade que estamos pagando de imposto em cima daquele combustível, tá bem? Então, essa gestão de tributos analisa isso dentro da minha empresa. É uma função do departamento financeiro, ok? E garante o melhor pagamento dos tributos possível a identificar o melhor regime tributário existente. Por exemplo, essa gestão de tributos ele vai analisar qual é o melhor regime que a minha empresa pode adotar naquele momento, ok? Então, quais são essas demonstrações financeiras? Vamos lá. A demonstração financeira é o relatório que indicam o desempenho financeiro da empresa em um determinado período de tempo, ou seja, vamos supor que o departamento financeiro fez um relatório dizendo todos os ativos e passivos que eu tive durante um determinado período, diz todos os gastos que eu tive, todo o lucro que eu tive, qual foi a depreciação, ou seja, o que foi que aquela minha máquina perdeu um valor, ela depreciou. Então esse relatório ele vai gerar durante um determinado tempo, independente se eu quero relatório que equivale a uma semana, a 15 dias, a um mês ou até mesmo um ano, para eu fazer essa análise também. Determinado período de tempo, certinho? Esses relatórios indicam não só a saúde financeira atual, mas como a empresa se sair em relação ao que foi planejado. Vamos supor que para o ano de 2021 eu fiz um planejamento que a minha empresa lucrasse X, de acordo com várias situações que eu determinei nesse planejamento, ok? Então, a partir do momento que eu faço esse relatório, eu consigo avaliar se o que eu planejei está sendo executado, está sendo seguido até o ponto, meu objetivo a ser alcançado, ok? Então, ele, além de analisar o momento atual, ele pode analisar para ver se o que foi planejado, ele está sendo realizado. E se não está sendo realizado, eu vou analisar para ver o que precisa ser corrigido, vou avaliar para ver o que precisa ser corrigido para melhorar aquele processo, para melhorar aquela situação financeira da minha empresa, tá? Então, os relatórios mais utilizados são, quais são esses relatórios? Vamos lá. O balanço patrimonial é um deles. O balanço patrimonial, responsável por analisar o patrimônio de ativos e passivos da empresa, como nós já citamos, tá? O outro relatório muito comum, demonstrativo de fluxo de caixa. Ele fornece a visão financeira de entradas e saídas do meu caixa, ou seja, as entradas, ou seja, o valor que eu recebo, dando um valor que entra na minha empresa, e o valor que sai, o valor que eu pago para algum terceirizado, para algum fornecedor, pagamentos de funcionários. Então, saídas é o que sai da minha empresa e o lucro vai ser exatamente o que entra. Então, tem um relatório de demonstrativo de fluxo de caixa. E também tem a demonstração de resultado, onde ele faz o cálculo bem simples, tá? Ele vai ver as receitas menos o desembolso, ou seja, os gastos, e vai me decidir se eu tenho lucro ou prejuízo. Vamos citar exemplo? Vamos lá, vamos supor que eu produzo camisas estampadas, das mais variadas temas, assim por diante. E eu comprei maquinário, comprei as estampas, comprei o material para estampa, comprei o tecido e estou produzindo. E eu percebi que produzir 100 camisas, eu gastei em torno de R$1.000 com isso tudo, tá? Gastei R$1.000. Só que a partir do momento que eu estou vendendo, eu estou percebendo que eu não consigo vender e eu lucrei somente R$900. Então, eu tive uma receita de 1.000, eu tive o desembolso, um gasto de 1.000, porém eu tive a receita de 900. Assim eu vou ter um prejuízo de R$100, tá? Então esse demonstrativo de resultado, ele analisa de maneira bem grosseira, tá? Dessa forma, ok? Analisando se eu vou ter lucro ou eu vou ter prejuízo naquela situação na minha empresa, naquele período, tá bem? E o resultado da equação, de uma forma simples, também é o resultado da empresa. Como eu falei, de maneira bem grosseira, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos ver a tríade de investimentos.
essa tríade de investimentos, ela é o risco, a liquidez e a rentabilidade que são avaliadas em conjunto, tá bem? Vamos ver, tá? Muita gente não sabe, mas o mercado é regido por uma tríade de investimentos, tá? Que pode interferir bastante em seus planos. Estamos falando da relação entre risco, liquidez e rentabilidade. Risco é quanto aquilo vai me gerar de arriscado, se vale a pena eu investir ou não. Liquidez, quanto tempo eu vou ter retorno daquele dinheiro? Se eu posso ter retorno imediato, eu tenho que esperar um tempo para receber aquele dinheiro de investimento. E rentabilidade, quanto é que ele vai me render a determinado tempo, tá? Que afeta todo e qualquer tipo de investimento que uma pessoa pode fazer. O objetivo de todo investidor é obter ótimos ganhos. Lógico, se eu estou investindo em algo, eu quero ter um lucro em cima daquilo que eu estou investindo, ok? Com seus investimentos, certo? Além disso, a maioria deles deseja fazer isso sem correr riscos e com a possibilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento, a liquidez, como eu falei para vocês. Então, a maioria dos investidores, vamos dizer assim, se fosse o ideal, era você investir algo, não correr risco nenhum e receber o rendimento em cima dele. Tá? Esse é o ideal, mas não é assim que acontece no mundo do investimento. Bora ver as situações, ok? Ó, certinho, ó. Acontece que juntar esses três elementos em uma única aplicação é uma tarefa quase que impossível. Ou seja, é muito difícil eu juntar o risco, juntar a liquidez e juntar o rendimento numa única, a rentabilidade numa única situação, numa única aplicação, ok? Na maioria das vezes será necessário abrir mão de um desses elementos para garantir o outro. Ou seja, eu tenho que, do conjunto da tríade, eu tenho que deixar de lado um, escolher outro, analisar qual é a melhor situação para eu unir a parte dessa tríade, ok? Então, cabe ao investidor decidir qual é o mais importante. Mas essa decisão nem sempre é fácil, pois é preciso conhecer o mercado e ter definido muito bem o que quer ao realizar um investimento. Se você vai querer ter risco, se você vai querer ter liquidez, ou se você vai querer ter rentabilidade, ok? Então vamos lá, qual é a relação dos três? A relação do risco, liquidez e rentabilidade, ó. Quando uma pessoa investe o seu dinheiro em qualquer coisa, seja uma aplicação financeira ou um bem, ou seja, eu estou aplicando financeiro na bolsa de valores, fiz essa aplicação financeira, ou adquirir um imóvel, adquirir um bem, tá? Então, independente de onde eu faça esse investimento, precisa levar em consideração o que o mercado chama de tríade de investimentos, ok? Trata-se de uma relação entre risco, liquidez e rentabilidade, que afeta os investimentos de uma forma bastante profunda, certinho? Então você tem que ser conhecedor dessa tríade, certinho? Cada investidor possui um perfil. Eu tenho um perfil, fulano tem um perfil, ciclano tem um perfil, Maria tem um perfil, João, então todos eles têm perfis individuais para poder fazer essa análise e ver qual é o melhor investimento que pode fazer para si, certinho? Até para as empresas mesmos, ok? Uns investidores que não gostam de correr nenhum risco são chamados de conservadores. Então esses investidores, eles se garantem na liquidez e se garantem na rentabilidade, mas não querem correr risco. Então eles tiram da tríade o risco, tá? Ou seja, mas qual é o porém, tá? Pois prezam por investir o seu dinheiro em aplicações que sejam mais seguras, certo? Já uns investidores que aceitam correr mais riscos são chamados de arrojados. Por quê? Para eles, o risco não é um problema, desde que possam ganhar proporcionalmente ao perigo que correm. Então, vamos levar em consideração, uma pessoa que corre menos risco, a tendência é que ele tenha uma liquidez menor, que ele tenha uma rentabilidade menor. Ou seja, ele não vai correr risco naquele investimento, porém ele vai ganhar menos. As pessoas, investidores arrojados, é o inverso. Eles se arriscam mais, porém a sua rentabilidade acaba sendo maior, porque estão se arriscando, o investimento deles de maneira mais aprofundada, tá? Ok? Então, no meio termo entre os dois, tá? Estão os investidores moderados, que aceitam correr algum risco, mas ainda prezam por manter a maior parte do dinheiro em aplicações seguras. Ou seja, eles até aceitam correr o risco, mas o risco mínimo, tá? E mantendo assim a maioria do seu investimento seguro, ok? Então, são considerados os investidores moderados, tá? Há uma regra no mercado de investimentos de que quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Como eu acabei de explicar, se eu correr menos risco, menos eu ganho em cima daquele meu investimento, tá? Minha renda em cima daquele investimento, a minha rentabilidade em cima daquele investimento é menor, porque eu estou correndo menos risco. Ao mesmo passo, olha, em contrapartida, pessoal, as aplicações consideradas de maior risco são mais rentáveis, como eu acabei de citar. Quando eu corro mais risco, eu tenho maior rentabilidade em cima dele. Quando eu corro menos risco, eu tenho menor rentabilidade, certo? Assim começamos a perceber que o risco e a rentabilidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, ou seja,
Dificilmente, na tríade de investimentos, o risco e a rentabilidade vão estar juntos no mesmo momento, tá bem? Dificilmente. No entanto, os investimentos também são afetados por um terceiro elemento denominado liquidez, ok? A liquidez nada mais é do que a facilidade que se tem em transformar um ativo em dinheiro, ou seja, investir meu dinheiro na bolsa de valores, investir meu dinheiro na situação X, e aí eu posso retirá-lo a qualquer momento, de acordo com o meu gosto. E isso é chamado de liquidez. Eu posso fazer movimentação do meu dinheiro no momento que eu quiser. Então é bem fácil de fazer essa movimentação. Eu posso transformar aquele ativo em dinheiro com mais facilidade, certo? Da mesma forma que o risco, a liquidez também é inversamente proporcional à rentabilidade. Ou seja, a partir do momento que eu consigo pegar aquele valor a qualquer momento, ele vai me render menos, tá bem? Ou seja, se um ativo tem alta liquidez, menor será a sua rentabilidade. Ou seja, a partir do momento que eu consigo pegar aquele ativo, transformar em dinheiro mais rapidamente, aquele ativo vai me render menos, certo? Já que a liquidez é baixa e a rentabilidade será maior. Então, quando minha liquidez for baixa, ou seja, eu não consigo tirar aquele valor a qualquer momento, logicamente minha rentabilidade vai ser maior, certinho? Vamos lá. Nessa tríade dos investimentos, cada pessoa precisa fazer uma escolha na hora de definir onde aplicar o seu dinheiro, tá? Se optar por uma aplicação segura, precisará entender que sua rentabilidade será menor. Então, se eu apliquei em algo mais seguro, eu tenho uma rentabilidade menor, tá? Do que se eu escolhesse correr maior risco. Se eu corro mais risco, pela lógica, minha rentabilidade será maior, tá? Do mesmo modo, se eu escolher um ativo cujo dinheiro possa ser facilmente sacado, meu rendimento também será afetado. Ou seja, se eu consigo fazer esse saque facilmente do meu investimento, o meu rendimento será mais baixo, certo? Então é possível combinar a tríade de investimentos em uma única aplicação, tá? Talvez essa seja a principal pergunta feita pelos investidores. Eu consigo juntar os três, o risco, a rentabilidade e a liquidez, em uma mesma aplicação? Certo? É possível encontrar uma aplicação que reúna baixo risco, alta liquidez e alto rendimento? Esse é o questionamento. Ó. A resposta não é das mais animadoras, assim como quase tudo em nossas vidas. Na hora de investir, você tem que fazer uma escolha. Logicamente, então é necessário fazer escolhas. Cada tipo de aplicação envolve um grau de risco, uma certa liquidez e uma possibilidade de rendimentos. Então, sempre que eu vou analisar, eu tenho que ver o que eu quero para aquele momento, se eu quero correr mais risco, mas também tendo uma rentabilidade maior? Não, se eu quero proteger mais o meu investimento, correr menos risco e ter uma rentabilidade menor, ou eu quero ter uma liquidez maior com menos rendimento, ou ter uma liquidez menor com mais investimento. Então isso tudo tem que ser analisado no momento que você for fazer a aplicação. Tá? Então aqui a gente vai analisar uma situação para vocês observarem como é que funciona um exemplo em relação a isso. Ó. Imagine que você tem 400 mil reais, certo? Em mãos e deseja investir em um imóvel. Após pesquisar bastante, encontrou um apartamento em um bairro excelente, tá? Com franca valorização, ou seja, ele vai valorizar com o tempo, e com grande demanda de aluguel, ou seja, tem muita procura por ele para ser alugado, certinho? Para o investimento com baixo risco e boa rentabilidade, não é mesmo. Então, esse tipo de investimento no imóvel, ele é um investimento de baixo risco, tá? Porque aquele produto vai estar lá para mim, porém, ele me gera uma boa rentabilidade, certo? Só que, contudo, ele vai me gerar uma baixa liquidez, porque não vai ser a qualquer momento que eu vou conseguir adquirir aquele dinheiro de volta que eu investi no imóvel. Olha aqui, ó, contudo, quem investe em imóveis renuncia à liquidez, ou seja, eu não consigo pegar aquele valor de volta momentaneamente, instantaneamente, a partir do momento que eu desejo ele, tá bem? Porque ele está investindo em imóvel. Pois mesmo que esse apartamento seja perfeito, será difícil encontrar alguém disposto a pagar o seu valor de mercado rapidamente. Então, não, esse tipo de investimento é um investimento que ele tem um rendimento bom, porque eu consigo alugá-lo nessa situação, tá? Ele me gera um risco menor, porque ele está lá, o imóvel, tá? Contudo, ele me gera uma liquidez baixa, tá bem? Eu não consigo reaver aquele dinheiro com facilidade que foi investido no imóvel, certo? O segundo exemplo, na mesma situação, investimento de 400 mil, ó, se você pega esse dinheiro e acaba de descobrir que uma empresa tem se valorizado bastante na Bolsa de Valores e, portanto, decidiu comprar um lote de ações. Então, você pegou esses 400 mil, investiu em uma empresa que está sendo muito valorizada na Bolsa de Valores, certinho? E deseja comprar um lote dela, um lote de ações. Esse tipo de investimento em ações possui uma alta liquidez, ou seja, eu consigo retirar esse valor investido instantaneamente à medida do meu desejo, certinho? Pois você pode vendê-las a qualquer momento, certo?
Além disso, a perspectiva de lucro parece boa a longo prazo. Se eu manter aquele investimento lá, se a empresa começar a gerar lucro, começar a ter uma melhor movimentação, certinho, eu tenho um rendimento maior a longo prazo, certo? Entretanto, o risco de perder dinheiro também é grande. Se aquela empresa começa a ter prejuízos, começa a ter filiais sendo fechadas assim por diante, eu tenho um risco de quebrar, de perder esse valor que eu investi nela. Então, é um investimento que gera o quê? Gera uma liquidez boa, gera um rendimento bom, porém eu tenho um risco alto. Então eu estou abrindo mão do risco, estou correndo risco ao fazer esses investimentos. A nossa terceira situação é qual? Um determinado investidor de perfil conservador resolve aplicar 100 mil reais em investimentos de renda fixa. O que é rendimentos? Títulos de renda fixa é o quê? Espécie de empréstimos que podem ser feitos ao governo, instituições financeiras e empresas, ok? Como exemplo do CDB. Tá? Ele fez um empréstimo, fez uma compra de 100 mil reais de títulos de renda fixa como CDB, que é um certificado de depósito bancário de liquidez diária, ou seja, eu posso todo dia retirar um valor desse investimento, ele tem uma liquidez todo dia. Esse tipo de aplicação é bastante seguro e tem alta liquidez. Tá? Então ele é muito seguro, tem um risco baixo e tem uma liquidez alta. Porém, olha, no entanto, a rentabilidade dos títulos de renda fixa é afetada por toda essa segurança. Ou seja, eu sou muito seguro, meu investimento está seguro lá, eu tenho uma liquidez boa, que é diária, porém minha rentabilidade é baixa. Então nessas três situações vocês conseguem observar que eu tenho que abrir a mão de uma das opções da tríade de investimentos, do risco, da rentabilidade ou da liquidez. Pessoal, por hoje é só, sou o professor Renan Robson, fiquem em casa e até mais.